Olha só. Então, vamos lá. Então, o que mostra esse texto? Mostra o Alexandre dominando uma região que era dominada pelos persas e que a galera curtiu a chegada dele. Olha o que diz ali, ó, libertando de um odiado jugo. O que é jugo? Domínio. Os persas dominavam essa região, então eles comemoraram, porque o Alexandre expulsou os persas e dominou essa região. Então houve uma comemoração. Eles ficaram jubilantes, eles ficaram felizes, tá? Porque eles tinham se livrado dos persas e eles curtiam o Alexandre justamente pelo respeito que o Alexandre tinha aos aspectos culturais. Então eles estavam, para eles era muito melhor se livrar dos persas e ficar com Alexandre, ou seja, ser dominado por Alexandre, tá? Então mostra essa comemoração e mostra também o que o Alexandre queria, que essa região fosse importante, fosse como se fosse o centro do mundo, o lugar mais importante, tá? Então ele tinha esse objetivo. Então vamos lá, ó. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda as questões. Vamos lá. Aí diz assim, letra A. Por que Alexandre Magno e seu exército foram bem recebidos pelos egípcios após a conquista do Egito? Gente, o Egito era dominado por quem? Porque Alexandre libertou o Egito dos persas. Isso mesmo. Por quê? Porque o Egito estava sob domínio persa. E o Alexandre conquistou esse território. E a galera que estava no Egito considerou o Alexandre o salvador. Ele está nos libertando desses caras, desses malvadões, literalmente. Gente, os persas não eram nada legais, entende? Então, por isso, o Alexandre é visto como o cara, o salvador, o cara importante. Ó, nós estamos sendo libertos do jugo dos persas, certo? E ainda levaram sorte, né? Porque não eram... Eles pensavam que, um dominante é um... Pelo menos ele não vai ser tão, tipo... Como que eu posso dizer? Eles não... Eu acho que eles não sabiam que ele ia ser tão bonzinho assim, né? Na verdade, já corria nessa época que ele domina o Egito, já corria pelas bocas miúdas, ou seja, as pessoas já comentavam que o domínio de Alexandre era um domínio que havia um respeito aos aspectos culturais. Então, eles já sabiam que para ele seria muito melhor, por isso que houve a comemoração, tá? Ser dominado por Alexandre do que pelos persas, tá? Os persas não respeitam os aspectos culturais, os persas são extremamente violentos, né? Coisa que o exército Alexandre tenta resolver tudo de forma pacífica, correto? Então, letra A, beleza? Ok. Hashtag letra B. Quais eram os planos de Alexandre ao construir uma nova cidade no Egito? Ele queria que Alexandria fosse a nova capital do Egito. Substituir Memphis lá. Oi? Eu botei outra coisa, eu botei ser bem visto pela sociedade egípcia. Também não está errado, tá? Ele queria ser realmente bem visto pela sociedade egípcia, como ele queria ser bem visto por todo mundo. Mas o objetivo principal do Alexandre era que Alexandria fosse a nova capital do Egito. Ele queria que Alexandria fosse o maior e mais importante porto de todo o mundo, de todo o mar Mediterrâneo. O objetivo de Alexandria é que ela fosse um grande porto, tá? O porto mais importante de todo o mar Mediterrâneo. Lembrem que os gregos dominam todo o mar Mediterrâneo e que o Alexandre também vai fazer esse domínio e vai chegar até onde? Até a Ásia. Certo? Ele chega até a Ásia. Agora tá certo a minha bem? Ser bem visto pela sociedade egípcia e tornar Alexandria a mais nova capital. Isso mesmo. Mais nova capital. Fale. Prof, mas naquela época já existia Cairo? Não era, a capital do Egito não era o Cairo, Teodoro. A capital do Egito era Mênfis, nessa época. Atividade. A capital do Egito, Cairo, é mais da modernidade, tá? Prof, entendi. Oi, Arthur.
Qual que é a letra A? A letra A, Arthur, então, ó, a letra A diz assim, né? Por que o Alexandre e seu exército foram bem recebidos? Por quê? Porque porque a população considerou eles os salvadores deles, certo? A população ficou feliz porque o Alexandre, ele era muito melhor do que os persas, certo? No seu domínio. Então, por isso a comemoração. Letra A, ok? Letra B, ok também, gente? Certo? Me falem, por favor. Ok. Sim. Eu posso ler a minha letra B? Só um pouquinho que saiu tudo aqui, peraí. Ah, voltou. Pode ler a letra B. Ele queria que Alexandria substituísse Mênfis e se tornasse a nova capital do Egito. Isso mesmo, perfeito. Letra C, então. Vamos lá? Letra C diz assim: quais eram as características do local escolhido para a construção de Alexandria? Gente, era perto do que rio? Perto do rio Nilo, certo? Tinha água doce, tá? Fundamental para o abastecimento da população. Então, principalmente, o local escolhido, ela tinha fácil acesso ao rio Nilo. Tá? Lembrem que na história a gente já falou do Rio Nilo, né? O Rio Nilo é importantíssimo para a história egípcia, certo? E aqui, novamente, a cidade de Alexandria foi construída próxima ao Rio Nilo por conta da água e da sua importância. De novo, o Rio Nilo aí, importante na história até hoje, né, gente? Na história do Egito, não tem como estudar a história do Egito sem falar do Rio Nilo. Certo? Então, as características do local escolhido era a proximidade ao rio Nilo. Por quê? Porque vai ter água, né, gente? Água doce. Beleza? Letra A, ok. Letra B, ok. Letra C, ok. Letra D agora. É possível afirmar que Alexandria se tornou uma cidade importante não só para o Egito, mas também para todo o Oriente? Sim ou não? Sim, minha gente. Por quê? Porque ela era um centro cultural. Ela era superou todas as cidades da época. Era um centro importante dos aspectos culturais, concentrava pesquisa, concentrava conhecimento. Ela se tornou mais importante do que Cartago. Lembra que os gregos tiveram que dominar Cartago, que era uma cidade extremamente comercial, tá? Ela fez frente até o Império Romano, que nós vamos estudar na próxima unidade, tá? Que foi um grande império. Então, ela se contrapôs aí ao Império Romano. Tá? Então, ela era muito importante, por quê? Justifique. Porque ela era um centro cultural, certo? Concentrava muitas pessoas nesse centro cultural. Ok. Eu estava vendo lá para pesquisa sobre Alexandre e Alexandria, e eu vi que na Biblioteca de Alexandria tinha aqueles papiros, sabe? Sim. Quando era transportado, eles faziam cópias para vender. Sim, e foi por conta dessas cópias que alguns registros sobreviveram. Porque como a biblioteca foi atingida, né, eles queimaram a biblioteca, eles conseguiram salvar alguns registros por conta dessas cópias que eles faziam. Senão eles tinham perdido todos os registros da antiguidade, tá? Tipo registros como escrita de Aristóteles, escrita de Platão, tipo registros da filosofia mesmo, né? E da história de toda a antiguidade. Lá se concentrava todo o conhecimento da antiguidade, tá, gente? Beleza? Podemos ir para a página 11? Tudo ok aí? Tudo certo? Então vamos lá, verdadeiro ou falso lá na página 11. Todo mundo lá na página 11? Maria Clara, consegue ler para nós verdadeiro ou falso na página 11? Sim. 2. A respeito das conquistas dos macedônios, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Pode ler, Maria, a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso.
Alexandre determinava a completa destruição de cidades cuja população resistisse ao domínio macedônio. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Muito bem. Muito bem. Próxima, Maria. Os macedônios costumavam fazer oferendas aos deuses da população conquistada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Próxima, Maria. A utilização de estradas persas foi importante para a expansão territorial dos macedônios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro. Não sei, né? Se tivesse visto mais cedo. A construção de centros de estudo e difusão da cultura helênica não contribuiu para a preservação de conhecimentos desenvolvidos pelos gregos. Verdadeiro ou falso? Falso. Então ficou assim, ó, vocês estão craque, hein, sexto ano? Hashtag, por isso que é bom dar aula para vocês, sabe? Vamos lá, então ficou assim, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, certo? Confirmado aí? Confirma, então, vamos para o número 3. Ô, B, Bernardo, consegue ler para a prof o número 3? Sim, prof. Após a morte do rei da Macedônia, Felipe II, seu filho Alexandre continuou a expansão territorial iniciada pelo pai. A respeito da expansão comandada por Alexandre Magno, analise as afirmativas a seguir. Tá. Ô, gente, agora o B vai falar as afirmativas, a gente já vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas, que daí depois a gente só assinala a questão. Pode ler a primeira, B. Os macedônios promoveram uma série de conquistas no norte da Europa e da África com a ajuda militar dos persas. Sua ajuda? Falso, Não, né? falso. Eles dominaram várias regiões que eram dos persas, então eles não contaram com a ajuda dos persas. Número 2, B. A expansão macedônia iniciou-se com Felipe II, que se beneficiou do enfraquecimento das cidades-estados gregas, conquistando algumas delas. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Tudo começa e o filho só continua e expande o território, certo? Então, verdadeiro. Ó, a primeira é falsa, a 2 é verdadeira. Agora lê a 3 para nós. Bem. Alexandre deu preferência às rotas marítimas, por isso seu império cresceu em torno de todo o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Falso. Verdadeiro. É falso. Sabe por que é falso? O exército deles são as falanges, é por terra. Então, o domínio macedônico é por terra. Quando a gente não tem certeza, a gente lembra de algumas coisas que são principais. O principal exército dele era a falange. A falange era por terra. Lembra das lanças grandes, dos escudos? Então, o domínio dele foi por terra, não pelo mar, tá? Então, a alternativa 1 é falsa, a alternativa 3 é falsa. A única que é verdadeira é a segunda. 2. Qual é a alternativa que nós vamos colocar ali? É as letras C. A letra C. Apenas a alternativa. Ah, não, desculpa, falso. Eu li apenas A D. É a D, isso mesmo. É a letra D, certo? As afirmativas 1 e 3 são falsas, porque seria a C se dissesse que apenas a afirmativa 2 é verdadeira, né? A gente não tem nenhuma dizendo que apenas a 2 é verdadeira, certo? Então, ficou a alternativa D. Número 4, então. Tá? Número 4. Olha só, a expansão macedônica ocorreu em grande parte em direção ao Oriente.
O que tornou possível o avanço das conquistas macedônicas nessa direção, tá? Por que ele foi na direção do Oriente? Quem é que estava no Oriente, gente? Qual era o que estava no Oriente? Hã? Qual era o povo que dominava o Oriente? Tá travando, tá fazendo... Qual era o... Qual era o quê? Qual era o povo que dominava o Oriente? Asiático. Dominando a região Asiático, né? oriental. Qual era o nome do povo? Que a gente já falou bastante deles. Acho que é mongóis. Os persas. Quem estava no domínio do Oriente eram os persas. Vocês lembram quando a prof falou de Constantinopla? Vou falar ainda para vocês de Constantinopla, tá? Constantinopla era uma grande cidade que ficava no Império Romano, certo? A gente vai falar sobre ela ainda. Ela ficava entre o Oriente e entre o Ocidente, bem no meio, certo? E ela era domínio persa. Então, os persas foram dominando muitas regiões. E como o Alexandre começou a conquistar territórios que era de domínio persa, ele foi para o Oriente, que era onde os persas estavam, porque ele percebeu que ele ia conseguir essa dominação. Por que ele não vai para o Ocidente? Por que ele não vai para o outro lado? Porque ele percebe que os persas estão enfraquecidos, então ele vai dominando toda a região em que os persas dominavam, certo? Então ele escolhe ir para a direção do Oriente, porque quem estava no Oriente eram os persas. E ele percebe que ele consegue dominar os persas. Correto, gente? Sim. Muito bem. Podemos fazer a número 5? Ó, a número 5 é para colocar as palavrinhas ali, né? Então, a prof vai fazendo a leitura e vocês vão acompanhando, só vão colocando as palavras que faltam nas lacunas. Podem ser? Ó, a Macedônia era um reino localizado ao... Oriente. Está relacionado à Grécia. A Macedônia é ao sul da Grécia? Ao norte. Norte, muito bem. Confundi. Tá? Então, a Macedônia era um reino localizado ao norte da Grécia. Anotem lá, ao norte da Grécia. Então, já risca lá o norte, que não precisa mais do norte. Não? Ó, depois, que tinha... Aí nós vamos botar o nome da cidade. Tá? Qual era o nome da principal cidade ali? Tem o nome de uma cidade ali. Pela. Alexandria. Alexandria fica no Egito. Lembra? Alexandria é a cidade fundada por Alexandre Magno no Egito, tá, gente? Então, a principal cidade da Macedônia era Pela. Pela. Era a principal cidade da Macedônia, tá? Então, ó, a Macedônia ficava ao norte e tinha Pela como uma das suas principais cidades. Continuando. Os nobres macedônicos, por muito tempo, disputaram o poder até que antes de Alexandre, quem é que chegou ali ao poder? Felipe II. Muito bem. Até que Felipe II os derrotou e assumiu o trono, certo? Podemos continuar? Admirador da cultura grega, o rei conjectou que filósofo? Aristóteles. Muito bem, Laura. Aristóteles. Para educar o filho, como é que é o nome do filho dele? Como é que é o nome? Alexandre. Eu ia falar, eu acho que estava assim. Não pode esquecer, né? O filho de Filipe II, Alexandre. Então, contratou o filósofo Aristóteles para educar o seu filho? Alexandre. Ok? Podemos continuar?
Vamos lá. Filipe II aproveitou-se do enfraquecimento das cidades-estados gregas, causado principalmente pela Guerra do Peloponeso, para conquistar o território vizinho. Ai, meu Deus. Com a morte do pai, Alexandre deu continuidade às conquistas macedônicas. Para onde ele foi, gente? Ao Oriente. Ao Oriente, muito bem. Foi em direção ao Às vezes Oriente. para. Oi? Às vezes seu áudio para. Não sei, às vezes, quando você tava no final, assim, tipo, eu vou dar um exemplo. Daí eu tô falando, assim, e daí do nada, assim, para e fica mais baixo. E volta. E volta, eu vou ficar Não, mais... é porque alguém falou no áudio, aí foi para áudio de outra pessoa e depois voltou pro da prof. Ah, entendi. Vamos lá, então. Então, foi para o Oriente, certo? Ó, subjugou o Egito, onde mandou construir a famosa cidade de Alexandria. Alexandria. Também conquistou o Império Persa e chegou aonde? Qual país chegou? A Índia. Índia, muito bem. Chegou na Índia. Tem mais duas palavrinhas só, né? Ó, para melhor administrar suas conquistas, Alexandre manteve o sistema de divisão territorial e administrativa dos persas, chamadas de satrápias. Satrápias. Era como os persas dividiam as cidades, tá? Era uma divisão que os persas faziam e que o Alexandre utilizou. Por todas as suas conquistas, o imperador passou a ser denominado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Certo? Ok. Todo mundo conseguiu fazer, gente? Acompanhar? Então, vamos lá. Número 6, então. Número 6, falta só 3 ali, né? 6, 7 e 8. A 6 é aquela imagem que está lá na apostila também, né? Que é a imagem da falange, tá? Que é um mosaico ali das tropas macedônicas, né? E aí vai falar o as perguntas estão relacionadas a essa imagem. Aqui está mostrando um conflito dos macedônicos contra o principal povo. Qual era o povo? Quem é que lembra? Que eles dominaram? Que dominava todo o Oriente? Não. Persas. Muito bem. Ó, a imagem retrata o confronto entre os exércitos de dois povos. Quais eram os Persas e o exército de Alexandre. Isso, macedônico. O exército macedônico. Então, a imagem retrata quais povos? Os macedônios e os persas. Certo? Podem anotar aí. Macedônios e persas. Macedônios e persas. Certo? Oi? Depois você pode mandar foto da 3, 4 e 5 para eu corrigir, porque eu tive que agora ficar rapidinho com meu irmão. Não tem problema, minha flor. Depois a prof coloca lá no grupo, tá? Tá bom. Ó, então letra A ficou macedônios e persas, correto? Como ficou conhecido o nome desse confronto? A Batalha de Iso? A Batalha de Isso. Isso mesmo. Com 2 S, tá, gente? Batalha de Isso. Tá lá no né? Na imagem da tela. Batalha de Isso. Qual dos exércitos venceram, gente? Macedônico. Macedônico, né, gente?
Se a gente falou que eles dominaram todo o Oriente, quem venceu foi o Alexandre o Grande, o exército da Macedônia. Podemos fazer a D, gente? Sim. Então, a D. Qual foi a estratégia usada pelo exército? Depois das guerras de Esparta e Atenas, ficavam enfraquecidas e Alexandre... Mas qual, não, esse é do Egito, né? mas qual a estratégia do exército para ele ganhar tudo? Qual era a estratégia do exército do Alexandre? Negociando na paz para não ter revoltas, né? Sim, mas a estratégia do exército, como é que o exército... A formação, as lanças grandes e a formação que tem na outra página. Então, como é que era o nome das formações? Satrápias, não é? Falanges. As formações, o que ele ganha? O exército de Alexandre ganha todas as conquistas, porque a formação deles é a formação de falanges, com G, tá, gente? O que era uma falange? Eles estavam todos próximos um do outro, com aquele escudo grande de proteção e com aquela lança que tinha lanças que tinham até 7 metros de comprimento, certo? Então, essa forma que o exército se portava com cavalaria, então o exército de Alexandre era um exército com cavalaria, com uma proteção muito grande, os escudos, e principalmente aquela lança que tinha até 7 metros de comprimento, uma lança baita pesada, tá? Então, essa forma de se organizar no exército, falanges, infantaria, cavalo, próximo, escudo grande e a lança comprida, que ele ganhasse todas as suas conquistas, certo? Então, é formação em falanges. As falanges é o que eu acabei de explicar. Infantaria, cavalo, todo mundo pertinho. Essa, galera. Porque se um vem pra cá, outro vai pra lá, outro vai pra frente, outro vai pra trás, já deu, perdeu, boy. Não tem como. Tá? Então, se eles ficam todos próximos, tipo, a galera tem que chegar na galera toda lá. Então, se eu abro brecha, o exército entra ali no meio. Se o exército entrar, acabou. Deu pra mim, morreu, não tem o que fazer. Tá? Então, é muito importante a gente falar que a forma com que eles se organizavam, sabe quem fez muito isso depois na história? O exército de Napoleão Bonaparte. Vocês já devem ter ouvido falar de Napoleão Bonaparte. Ele tinha um exército assim que era temido por muita gente, porque ele usou a mesma estratégia. O exército dele estava sempre junto, tá? Se o exército se dispersa, já era, tá? E o Alexandre fazia isso muito certo, né? Então, a estratégia usada, estratégia de falanges, certo? Agora, número 7, tá? Sobre as estratégias utilizadas por Alexandre Magno para diminuir as rebeliões, agora para diminuir as rebeliões dos estados, assinale as alternativas. Agora ele já dominou, ele já ganhou, o exército dele conquistou. Aí o que ele fazia para o povo ficar feliz com ele? O que ele fazia para que não houvesse rebeliões contra ele? Tá? Ele assassinava os governantes, gente? Não. Olha lá, nomeava os generais de confiança para governar os territórios? Sim. A confiança dele, porque ele sabia que se os generais fossem de confiança dele, a coisa ia acontecer como ele tinha solicitado. Destruir as cidades totalmente? Não. Manutenção no poder dos governantes derrotados? Sim. Sim. A galera no poder, certo? Então, as alternativas corretas, B e D, certo? Qual, prof? B e D, né, prof? D de bola e D de dedo. Deu D, conseguiu? Letra B e letra D. E agora, para relacionar, gregos ou macedônicos? Vocês vão me dizer se vai ser grego ou se vai ser macedônicos.
Aproveitaram a estrutura dos povos conquistados em seus domínios. Macedônicos. Dois, macedônicos. Muito bem. Organizavam-se em cidades-estados sem haver um poder centralizado. Gregos. Gregos, muito bem. Cidades-estados, Grécia, né? Gregos. Difundiram a cultura helênica do Egito até a Índia. Quem é que fez isso? Macedônicos. Foram militarmente dominados pelos seus vizinhos, que viviam Gregos. Então ficou assim, ó. 2, 1, 2 e 1. Certo? A ordem. 2 o primeiro? Não, 2. 1, 2 e 1. 2, 1, 2, 1. Certo? 2, 1. Conseguiram acompanhar, gente? Sim. Então, muito bem. Olha só. Essa unidade, como disse o Henrique, é uma unidade rápida, certo? Porque a partir da próxima, nós vamos falar de um dos impérios que se tem mais notícia, história, pesquisa sobre ele, que é o Grande Império Romano, tá? Esse império vai demandar mais tempo para a gente poder estudá-lo, porque tem várias coisinhas aí que a gente precisa estudar sobre ele em vários momentos. Então, eu quero uma atenção especial à nossa próxima unidade. Prof, eu gosto bastante do Império Romano. Eu também gosto de estudá-lo. Eu acho ele... Olha só. Prof, tem Júlio César? Tem Júlio César, tá? Tem Júlio César, tem até a Cleópatra durante o período também, tá? Vocês namoravam, prof? Fizeram um romance, um pequeno romance. Meus amores, olha só. Seguinte. Ai, coisa linda. Beijo. Amores, olha só. Seguinte, só lembrando vocês, eu coloquei lá no grupo para lembrá-los que tinha trilha da Grécia, que tinha alguns alunos que não tinham feito ainda essa trilha. Então, eu reagendei. Fiquem de olho nas datas, gente. A professora reagendou para vocês. Agora é o seguinte, dessa unidade, que é a unidade da Macedônia. Prof, tá saindo barulho do áudio Teodoro. Desliga o teu áudio, Teodoro. Por favor. Deu. Olha só. Então, só recapitulando, tá? Esse bimestre, a gente teve o trabalho de apresentação, certo? Sobre os deuses. Recapitulando as atividades, tá? Tivemos as trilhas da Grécia Antiga. O trabalho que foi a apresentação dos deuses. Trilha da Grécia Antiga. Agora, da Macedônia, pesquisa, nós tivemos a história em quadrinho de Arquimedes, certo? Não esqueçam, em quadrinho de Arquimedes, mandada por e-mail para a prof. E que também é da Grécia. Então, da Grécia, o trabalho de apresentação, a história de Arquimedes e as trilhas. Fechou? Agora, a próxima unidade, que é a Macedônia. Temos a pesquisa. Teodoro, o teu áudio está ligado de novo. Isso. Olha só, agora dessa unidade, que é a unidade da Macedônia. A pesquisa sobre a Biblioteca de Alexandria e sobre Alexandre Magno, enviar por e-mail para a prof, certo? E a prof vai liberar as trilhas. Olha só, 5 atividades avaliativas esse bimestre já, certo? Trabalho, história em quadrinhos, trilhas, pesquisa da Biblioteca de Alexandria e do Alexandre Magno e a trilha que a prof vai liberar hoje da Macedônia, certo? A trilha eu libero hoje, é uma semana, até a semana que vem, ou seja, até quarta-feira que vem. Então, quem não fez a outra trilha, eu reagendei, dá uma olhada lá, e a prof vai agendar essa trilha hoje, certo? Então, hoje eu agendo essa trilha, vocês têm uma semana para poder fazer essa trilha. E aí, romano, correto? Então, 5 atividades
tá? Só para vocês conferirem as coisas de vocês, para vocês se organizarem, tá? Então, por mim, pesquisa de Arquimedes por e-mail e a pesquisa de Arquimedes, a história em quadrinhos de Arquimedes e a pesquisa da Biblioteca de Alexandria e de Alexandre Magno. Isso é por e-mail, correto? Então, foi ao vivo, já foi. E as trilhas da Grécia e agora as trilhas da Macedônia. Certo, meus amores? Só para conferir. Para não ficar nada pendente, né? Eu só fiz a pesquisa da biblioteca. Aí tu tira a foto, depois tu faz a outra e me manda, tá? Não tem problema, tá bom, Ana? Tá? Eu também, prof. Ó, sem problema, pode me mandar até essa semana toda, tá? Até quarta-feira que vem, essas atividades que a gente já fez, vocês podem estar me enviando, certo? Esses trabalhos. Para não deixar nada pendente quando a gente começar a estudar Império Romano, certo, gente? Não deixem nada pendente para quando a gente começar a estudar Império Romano. Fala, Teodoro. A história da loba. Não estou te ouvindo. Não estou conseguindo te ouvir. A gente só ouve um barulhinho.